é o processo de, primeiro, você entender onde é que você está agora. O que está acontecendo no meu negócio agora? Isso envolve saber o que você sabe sobre o seu negócio, como ele funciona agora, e descobrir o que você não sabe sobre o mercado que a gente chama de figital. Que mercado figital é esse? De mais de uma forma, nós não estamos fazendo uma transição do universo físico, né, onde a gente competia em lojas, em fábricas, e criando produtos, entregando para as pessoas, para elas colocarem nas suas casas, no seu rosto, assim por diante, se for um brinco, um óculos ou uma coisa parecida, e indo para o universo digital, né, onde, de repente, os seres humanos evaporaram e viraram bits e não existe mais nada no universo físico. Não é assim. A gente está saindo de um universo que tinha majoritariamente só uma dimensão física e agora tem 3 dimensões. Uma física, que continua lá, né? Uma digital, que se tornou extremamente importante, especialmente por causa de uma aceleração da pandemia, e é por essa dimensão digital que a gente passou a entrar cada vez mais frequentemente nesse universo físico. Ninguém vai comprar uma coisa, ninguém vai se matricular numa escola sem tentar entender, a partir do universo digital, o que está acontecendo com aquele bem físico, como é que as pessoas veem, se eu tenho acesso, se eu não tenho, se eu posso comprar, se eu não posso, se eu posso fazer da minha casa, por exemplo, se for um curso, assim por dentro, se eu posso pedir para chegar na minha casa, o que transforma o mecanismo de aquisição totalmente, não é? E tem outra dimensão, que é a dimensão social, como é que as pessoas e as empresas se articulam num mundo que é suportado pelo digital também, mas é outra dimensão, porque é uma dimensão de conexões, relacionamentos, interações, né? Construção de significados comuns e, no fim, o desenvolvimento de uma cultura inteira e uma modificação, por outro lado, de uma cultura da sociedade. Essas coisas postas todas juntas, elas criam um ponto de interrogação gigantesco para uma empresa que só operava na dimensão física do espaço, que tem que se perguntar o seguinte: qual é o meu lugar e como é que eu chego lá nesse novo espaço digital? Como é que eu faço para competir aí? É como se você tivesse um negócio que é de cavalos e carroças e rodas de madeira e assim por diante, e alguém chegasse e dissesse: olha, tem um novo negócio aqui que é uma corrida espacial. Não é sair de carroças para automóveis, porque aí até tem algumas coisas que são comuns. Tem roda, tem estruturas, tem um motor, o motor deixa de ser tração animal e passa a ser um motor à explosão e assim por diante, mas é muito parecido. Mas é como se você chegasse e dissesse de carroças e cavalos e ferraduras e arreios para naves espaciais. As regras mudam completamente diferente, as leis são outras completamente diferentes, os cuidados são outros e os objetivos claramente são outros, apesar da gente continuar no mesmo espaço. É o espaço tridimensional do planeta Terra, no caso entre cavalos e foguetes, né? Aí, quando você chega nesse... Se você entender aonde você está e para onde você precisa ir, a gente precisa descobrir oportunidades para fazer isso. Tem uma forma errada de fazer transformação digital, que é você chegar e dizer: eu vou transformar a minha empresa todinha de uma vez. Todo mundo que tentou fazer isso, e agora a gente já tem 10 anos de experiência de fazer transformações digitais nas empresas, né? Porque isso vem do começo da década de 2010, exatamente. Pega o caso do Magazine Luiza, por exemplo, que hoje é um exemplo no Brasil, começou em 2011. Então, errou muito, né? Se estruturou muito, aprendeu muita coisa, e de resto, muito desse aprendizado foi codificado em papers, em teses, em livros, e está descrito, e não só no Brasil. Mas tem estudos globais que mostram que, se você tentar fazer uma transformação do tipo que a gente chama Big Bang, né? Você chega e diz: vou mudar a minha empresa toda de uma vez, ela dá errado. Ela dá errado por quê? Porque você destrói o motor do presente do negócio e você tenta criar um motor de futuro onde talvez você não tenha clientes o suficiente ainda para pagar a conta. Então você deixa de ter o presente e não cria o futuro. Aí qual que é o problema fundamental? É a gente começar desde o princípio do processo de transformação, pensando estrategicamente. E o primeiro pensar é: quais são as oportunidades de transformar meu negócio? Mas isso sendo feito pelo próprio negócio. O que a gente faz na TDS? A gente habilita negócios a fazerem eles próprios a sua transformação digital. Ou seja, ao invés de chegar como consultores e dizer: eu sei o que é que você precisa fazer e é isso aqui, a gente começa por uma transformação cultural e a construção do conhecimento coletivo no negócio para que ele se transforme e para que aprenda quais são os fundamentos desse processo de transformação.
Porque se você não fizer assim, você vai ter que ficar o tempo todo chamando os consultores para ver qual é o próximo passo. Então, o que você tem que entender é, primeiro, o que o seu negócio faz, o que ele precisa fazer para mudar e como que ele vai fazer para mudar. E essa mudança tem que ser necessariamente através da exploração experimental do que a gente chama na Digital Strategy de oportunidades periféricas críticas. O que são oportunidades periféricas? Pense o negócio como um planeta, então elas não estão lá no miolo, porque lá está tudo muito apertado, tá certo? Você está executando o presente, tem demanda de atendimento, de fabricação, de qualidade de produto, de processo, tudo isso está lá junto. Se você for para a borda, tem umas oportunidades que são periféricas, estão na borda, logo periféricas, que têm uma propriedade única. Elas podem ser críticas para o futuro do seu negócio. E podem ser críticas por duas razões básicas. Razão 1, você começou a explorar e está usando aquela oportunidade como se fosse um satélite do seu negócio, para ela se transformar numa coisa cada vez maior, até o ponto em que o seu negócio atual acaba virando um satélite daquela oportunidade no futuro. Então você transformou, vindo pelo lado de fora, onde tudo é mais fluido, onde tudo é mais simples, se você criar autoridade e poder na borda. E esse, obviamente, é um processo extremamente difícil de fazer, porque organizações são redes de poder. Sendo redes de poder, você autorizar que a borda comece a fazer alguma coisa que pode se transformar em algo crítico na organização, exige uma certa liberalidade. Não é a criação de um caos, é você ser liberal a ponto de dizer, bom, essa oportunidade é crítica no futuro, ela é irrelevante no presente, mas eu vou fazer alguma aposta nela agora, porque se ela realmente for crítica no futuro, ela pode mudar todo o meu negócio. Mas tem uma segunda razão pela qual você deveria prestar atenção nessas oportunidades. Elas podem ser críticas por causa de uma outra coisa. É a competição descobrir que elas são críticas para o mercado como um todo e a competição fazer. E aí você tem que correr atrás. O que acontece nesse correr atrás dos processos de transformação estratégica em mercados que estão em transição muito rápida, como a gente está vendo agora? É que leva tempo para você entender alguma coisa que os outros estão fazendo, principalmente se for muito pequena. São as curvas que a gente chama de exponenciais, né? O que é uma curva exponencial? É uma curva que cresce bem lentamente do ponto de vista da percepção externa, apesar de estar crescendo a taxas altíssimas do ponto de vista interno do processo, está crescendo 200% por ano, certo? Mas faturava R$1.000 o ano passado, aí faturou R$3.000 esse ano e continua irrelevante. Mas aí vai faturar 10 mil, vai faturar 30 mil, vai faturar 300 mil, vai faturar 1 milhão, aí vai faturar 10 milhões, aí começa a ficar grande demais, porque se faturava 10 milhões, vai faturar 50 milhões, 250 milhões. E isso são alguns anos. Quando você disser, eita, isso é uma boa oportunidade, aí não dá mais para acompanhar, por quê? Porque a curva está na parte da exponencial, ela é exponencial desde o começo, que ela cresce exageradamente, muito rapidamente, e você não consegue entender mais como é que aquilo foi feito. O problema das oportunidades que estão na periferia das organizações é que se você não tiver um conjunto de mecanismos para identificar que ela existe e realizar experimentos com ela, a oportunidade, para verificar ou validar hipóteses que você tem sobre aquela hipótese, sobre a hipótese como projeto, a hipótese como solução, a hipótese como proposição de valor, dentro das equações do seu negócio. Se você não tiver esse mecanismo no lugar, identificar hipóteses possíveis para o seu negócio que são periféricas para ele, e mecanismos para validar essas hipóteses como experimentos estratégicos, ou seja, será que eu consigo construir isso? Será que eu consigo usar isso para agregar algum valor ao meu mercado, aos meus clientes, ou a clientes que eu não tenho agora em outros mercados? Se eu não tiver como resolver essa equação, quando eu olhar para a oportunidade, ela não é mais periférica para todo mundo. Pode continuar sendo para mim, mas alguém capturou. E eu não vou mais ter tempo de usar aquela oportunidade como um mecanismo de transformação do meu negócio. Então, na prática, é descobrir o que a gente não sabe sobre o futuro e sabe sobre o presente.
Isso está codificado em algum lugar. A gente pode usar o passado, que é, na realidade, o presente, né? Uma parte do passado vem para o presente, e a gente está lá executando isso. A gente pode usar uma parte do passado como fundações para o futuro? A maioria das organizações pode. Né? A maioria das organizações pode. Não é jogar tudo fora. Veja, quem tinha, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa tivesse uma rede de concertos de carroças em 1910 em São Paulo. Né? Se essas pessoas tivessem prestado atenção numa oportunidade periférica crítica em 1910, chamada automóvel, elas teriam conseguido evoluir de uma rede de oficinas de carroças para uma rede de oficinas de automóvel. Mas o problema é que elas ficaram olhando para o automóvel, tinha não vale a pena, porque tem 1 milhão de carroças. Tem 10, ainda não vale a pena. Tem 100, ainda não vale a pena. Tem 1.000, ainda não vale a pena. Tem 10.000, ainda não vale a pena. Tem 100.000, agora eu vou. Mas aí, se tem 100.000, tem gente que tem oficina de automóvel. Sim. Não é? Então, esse é o problema da oportunidade periférica crítica. E, para isso, a gente tem que ter estratégia. E essa estratégia tem que ser do negócio, habilitada por quem entende de estratégia, e não necessariamente do negócio. A grande sacada dessa história toda, que a gente vê na TDS, é como é que a empresa, o negócio, continua entendendo do seu mercado ou adquire a capacidade de identificar e até de criar novos mercados no processo de transformação, com a TDS fazendo a habilitação estratégica. E não indo lá dizer, olha, o novo mercado aqui é de automóvel. Porque não adianta, a pessoa não vai entender isso. Né? Quem tem que descobrir e validar as hipóteses de transformação estratégica é quem vai ser transformado. Porque senão não vai acontecer nada sustentável. E sustentabilidade é um fator crítico do processo de transformação. A gente tem que olhar para um futuro onde o que a gente vai fazer é repetível, não é um negócio que eu faço só uma vez, e se eu vou fazer outro, é parecido, mas não é igual, então tem que ser repetível. Para quê? Para ser escalável, para eu conseguir fazer muitas vezes. Não é? Isso é fácil quando a gente pensa em produto, tem uma fábrica, tem uma máquina que produz, mas é dificílimo quando a gente pensa em produto agregado a serviço, ou serviço puro. E aí tem que ser sustentável, repetível, escalável e sustentável. Sustentável significa o quê? Que, em última análise, o esforço da gente de fazer aquilo é remunerado com receitas que são maiores do que despesas. Porque se não for, né, receita menos despesa menor do que zero, não tem negócio. Tem algum case de sucesso desse crescimento exponencial, dessa transformação com crescimento exponencial, que você possa dar para mim? Exemplo nacional aqui, que todo mundo conhece, deveria conhecer e olhar mais de perto, é o próprio Magalu. Eu estou no conselho de administração do Magalu há alguns anos, e o caso do Magalu é uma loja fundada, né, a Cristaleira, fundada em Franca, no interior do estado de São Paulo. Então, nós estamos falando de o que é basicamente um armarinho, que a gente chama aqui em Pernambuco. A gente está falando basicamente de um armarinho, como a gente chama aqui no interior de Pernambuco, fundada no interior de São Paulo, que levou muito tempo até conseguir abrir lojas em São Paulo, capital, né? Estava pelo interior de São Paulo, assim por diante, e que, a partir de 2011, embarca num processo de transformação digital na periferia da organização, com 3 pessoas para fazer isso. Né? O laboratório de identificação de oportunidades periféricas críticas e da validação das hipóteses associadas a essas oportunidades como experimentos digitais, o Luiza Labs de hoje, que tem 1.600 pessoas, começou com 3 pessoas. Então, veja, 10 anos de 3 para 1.600 pessoas e 10 anos de 0 faturamento para 70% do faturamento do Magalu. Sendo que, se você analisasse nos primeiros 3 ou 4 anos, 5 anos até, e você dissesse, está valendo a pena o dinheiro que eu estou botando nesse negócio aqui, se a resposta fosse unicamente em torno do conjunto de coisas que a gente mede numa empresa que está associada a retorno de investimento do ponto de vista financeiro, a resposta era não. Durante 3, durante 4, durante 5 anos. Começou a ser sim, e talvez fique grande, ali pelo 5º ano. Começou a ser, isso vai ser fantástico, ali pelo 7º, 8º ano. Se não existisse um Luiza Labs sendo construído desde 2011,
fora, parcialmente fora, mas conectado com e em rede com